Pessoal, estamos começando aqui mais uma videoaula com a temática agora chamada Os Povos Bárbaros. Nessa videoaula estaremos discutindo um pouco sobre esses povos que conseguiram derrotar o Império Romano e tomaram conta da administração praticamente de toda a Idade Média. Ok? Vamos lá. Em primeiro lugar, quando falamos de povos bárbaros, estamos lidando com um termo que mudou ao longo da história, ao longo do tempo. Em que sentido? O termo bárbaro surgiu na Grécia Antiga e significava, em seus primórdios, gago ou balbuciante. Geralmente esse termo era destinado a estrangeiros que não falavam corretamente a linguagem grega. Com a ascensão do Império Romano, que sucedeu a questão do Império Grego, né? Do grego macedônico, a gente vê que o termo também passou a ser utilizado para aquelas pessoas que também não falavam corretamente o latim. Durante séculos, o Império Romano explorou esses povos que não falavam corretamente o latim, através de um sistema chamado Pax Romana, ou melhor dizendo, Paz Romana, que funcionava a partir da troca de alimentos. O Império Romano geralmente não tinha nenhum órgão específico para cuidar da agricultura, até porque o principal intuito do Império Romano era de fato explorar os territórios circunvizinhos. E o que é que acontece? Os territórios circunvizinhos, na qual o Império Romano explorava, eles tinham duas opções. Uma delas era entregar parte do seu alimento e assim obter paz. E a segunda proposta era eles não entregarem o alimento e assim terem que enfrentar os exércitos romanos. A maior parte do tempo, ou em boa parte do tempo, os povos bárbaros aceitavam esses acordos de paz. É claro que nem sempre era possível. Às vezes acontecia de ter um ano com uma colheita mais fraca, deles conseguirem agrupar um grupo de jovens guerreiros que poderiam fazer frente ou incomodar os exércitos de Roma. E sempre que isso ocorria, eles revidavam. É claro que com esse revidamento ocorria assassinatos, os que permaneciam vivos eram escravizados, muitas vezes eles tinham que contemplar suas mulheres e filhas sendo estupradas coletivamente. E quando eu falo coletivamente, eu estou falando de 20, 30 soldados romanos, muitas vezes deflagrando uma mulher, uma única mulher. E muitas dessas vezes na frente do seu próprio marido, dos seus próprios filhos. E o que é que acontece? Diante de um contexto desses, é inegável que eles tivessem vontade de se revoltar. Além do mais, quem não se revoltaria ao ver seus parentes assassinados? Ao ter sua liberdade retirada dele, ver suas mulheres e filhas muitas vezes estupradas? Ou seja, eles foram tratados com violência e em um determinado momento da história resolveram também revidar com violência. E quando eles passaram a revidar com violência, o que é que acontece? O Império Romano, que os considerava apenas como gagos ou balbuciantes, agora começou a tratá-los como pessoas ligadas à violência, à imundície e à quebra-quebra. E quando eu falo começaram a ser tratados como pessoas violentas, é porque os relatos históricos que vão ser trazidos acerca desses povos, geralmente os tratava de fato caracterizando essa parte deles. Diziam, por exemplo, os bárbaros são tão imundos, são tão sujos, que eles sequer cuidam da higiene da própria comida. Para eles, carregar o alimento entre as pernas enquanto está a galopar em um cavalo é o suficiente
para que a comida já esteja boa para consumo. Ou seja, eram pessoas que comiam carne crua, eram pessoas que não tomavam banho, eram pessoas que por onde chegavam quebravam tudo, eram pessoas que sem escrúpulos, que matavam milhares de pessoas por onde passavam. Ou seja, esse sinônimo de violência, de barbaridade, de quebra-quebra começa a ser construído a partir dessa revolta. E não é à toa que quando a gente fala de ato bárbaro ainda hoje, a gente associa a isso. A gente não associa ao fato deles falarem de forma incorreta, ao gaguejar. A gente associa justamente a violência na qual o Império Romano começou a trazer a partir dos seus relatos históricos. Quando a gente vai falar de vandalismo, vândalos eram um dos povos bárbaros, a gente associa também a quebra-quebra. E isso é muito fixo na nossa mente, ou seja, muito constante, justamente por conta dessa narrativa romana de que eles agora estavam se revoltando. Beleza? Aqui estão algumas armas que os bárbaros utilizavam. Notem que a maioria deles podem machucar o inimigo por ambos os lados. Geralmente as armas romanas elas eram armas de um gume só, ou seja, elas atacavam apenas por um lado. Os bárbaros eles vão dinamizar essa questão dessas armas. Outra coisa, quando a gente fala de bárbaros associados à violência, a gente tem que ter noção também que assim como os bárbaros se revoltaram contra a violência enfrentada, nos dias atuais há muitas pessoas ou muitas circunstâncias que também podem levar indivíduos a se revidarem de forma violenta, assim como os bárbaros revidaram contra o Império Romano. Eu botei aqui alguns exemplos. O bullying. O bullying é um exemplo disso. Existem pessoas que ao sofrerem bullying, é claro que eu não vou entrar aqui no mérito dos tipos de bullying que existem, mas existem duas perspectivas que são muito comuns. Ou o indivíduo isolar-se dentro de si mesmo, começar a se tornar uma pessoa retraída, uma pessoa frustrada, muitas vezes passar por depressão, por ter síndromes de suicídio e por aí vai. Ou então partir para a violência, muitas vezes até cometendo a mesma prática de bullying com outras pessoas. Existe um vídeo que vocês podem achar na internet, bastante comum sobre isso, que mostra uma determinada criança, um pouco acima do peso, e o que é que acontece? Algumas crianças mais magrinhas começaram a mexer com ela, tratando ela de forma violenta, através do bullying. E chega um momento que esse gordinho, ou seja, essa criança acima do peso, ela avança em cima de uma dessas crianças e bate a cabeça dessa criança no chão. E a criança sai com uma série de dificuldades. Inclusive, esse caso viralizou pelo fato dessa criança ter sido levado a julgamento. É uma criança norte-americana. E as pessoas quererem punir porque o outro teve sérias sequelas no seu corpo. E o advogado da criança, na ocasião, chamou a atenção para o fato. Olha, vocês estão lidando com a questão do fato dele ter revidado a violência. Mas quantas vezes isso já vinha ocorrendo? Quantas vezes foi requisitado dos gestores escolares, das pessoas que estavam a praticar, que mudassem sua postura, e isso nunca foi tomado? E a partir desse vídeo que viralizou, a partir desse julgamento, hoje a gente tem uma ampla discussão acerca do bullying e sobre o que pode ocorrer. Existem casos, por exemplo, até de pessoas que já invadiram colégios, escolas, atirando em outras pessoas que não tinham nada a ver. Além dos algozes que haviam praticado a violência, as pessoas que não tinham nada a ver também terminaram pagando por isso. É claro que violência não justifica violência. Eu estou, na verdade, trazendo essa temática para a gente compreender o seguinte, pessoal. Se a gente trata pessoas de forma violenta, as pessoas vão revidar de forma violenta.
Se vivemos em uma sociedade violenta, dificilmente teremos pessoas pacíficas. Na verdade, violência pode gerar violência. Quando não gera violência, gera uma série de transtornos que são extremamente inadmissíveis, são extremamente ferozes, que devemos repudiar. Ok? Olha, outro caso, por exemplo, de violência, que muitas vezes é revidado, violência doméstica. Às vezes acontece de vermos mulheres assassinarem seus companheiros. E é comum, ao vermos casos como esse, muitas vezes a mulher ela está passando por violência doméstica também. Às vezes o marido vem espancando ela há vários anos, o seu companheiro, na qual ela convive junto. Às vezes um filho termina matando o próprio pai, o companheiro da mãe, justamente porque a violência doméstica também é outra maneira. É claro que eu não vou entrar aqui também sobre os méritos, sobre o que leva à violência doméstica, como ela se configura, como é que ela se mantém. Mas eu estou trazendo aqui à tona que a violência doméstica é um dos motivos também de revidamento de violência. O estupro também é outro caso. A gente vê até que teve seriados da Globo tratando sobre isso. Tem uma série de documentários, de séries, minisséries que tratam sobre essa temática. A gente sabe que é extremamente feroz os impactos desse ato. O sequestro é outro também. E a violência em geral, pessoal. Eu tenho inclusive um amigo, pessoal, que terminou suicidando-se por conta de efeitos ligados ao estupro. Aconteceu um caso na família dele e ele nunca conseguiu superar esse fato, até que chegou um momento que ele terminou dando cabo de sua própria vida para poder eliminar a dor causada por esse episódio. Eu não vou entrar também em detalhes sobre esse episódio aqui, mas são exemplos, pessoal, de violência que a gente vê, que assim como os bárbaros enfrentaram, também nos dias atuais a gente pode ver esse revidamento. Na verdade, as pessoas não se tornam violentas do nada. Na verdade, há todo um contexto em torno da violência, que podem ser o bullying, pode ser a violência doméstica, pode ser estupros, sequestros, ou até a violência em geral, o ambiente ser violento, racista, aquele racismo estrutural que é bastante comum no Brasil. Eu trouxe aqui algumas imagens que exemplificam os exemplos dados. Uma criança aqui pedindo stop bullying, ou seja, pare com o bullying. Uma mulher aqui fazendo uma campanha, diga não à violência contra a mulher, que eu acrescentaria aqui ainda, denuncie estupro aqui, sequestros, e até aqui, como eu estava falando, um racismo estrutural, onde muitas vezes as pessoas pardas, negras, claro que o racismo não existe somente nessas esferas, existem outros tipos de racismo. Nos Estados Unidos a gente sabe que existe racismo inclusive contra latinos americanos, mas é totalmente repudiável essa atitude. Inclusive teve o caso, né, de George Floyd, que ele terminou morrendo sufocado por conta de uma imobilização como essa que o policial está praticando aí na imagem. Outra coisa que podemos ainda destacar sobre os povos bárbaros é o fato deles não serem homogêneos. Portanto, não podemos os tratar como iguais. Na verdade, quando a gente fala de bárbaros, na verdade a gente está falando de diversos povos, tais como visigodos, ostrogodos, francos, anglos, saxões, hunos, suevos, germânicos, celtas, vândalos e os vikings. Ou seja, existem vários povos que são genericamente chamados de bárbaros. E por que eu estou chamando o fato da difusão ou heterogeneidade das diferenças desses povos? Eu estou chamando a atenção pelo fato do seguinte: primeiro, esses povos não tinham unidade linguística, ou seja, eles eram diferentes.
Alguns, por exemplo, falavam uma linguagem muito parecida com o português de hoje, que é o português galego. Outros falavam o castelhano, a linguagem franca, que dá origem ao francês, o germânico, que deu origem ao alemão, a língua anglo-saxônica, que hoje deu origem ao inglês. Ou seja, cada um desses povos possui uma linguística diferente. E hoje em dia a gente vê essa linguística diferente por todo o território europeu, que era onde eles habitavam. Ok? Eles eram diferentes em costumes alimentícios, em hábitos culturais. Inclusive o fato de alguns serem mais violentos ou menos violentos, isso aí também entra nesse contexto. Alguns serem mais voltados para a agricultura, outros serem voltados mais para questões de navegação, outros serem mais ligados à ocupação de outros territórios. Tudo isso vai do tipo de cultura que cada um desses povos possuía. Então eu estou chamando a atenção para o fato da gente não criar o estereótipo de que todos eram iguais. E fazendo uma analogia, fazendo uma comparação também, uma aplicação prática, eu poderia comparar essa falta de heterogeneidade, de homogeneidade, pessoal, essa falta de homogeneidade ao fato também do Nordeste. Quando a gente fala, por exemplo, de Nordeste, a gente também tem o mesmo costume que a gente tem com os bárbaros, de achar que todos são iguais. Em qual perspectiva? Na perspectiva de achar que tudo que é Nordeste no Brasil está relacionado à seca. E eu estou falando disso, pessoal, por quê? Porque a gente tem uma grande gama de elementos dentro da região Nordeste. Porém, sempre que se fala em Nordeste, as pessoas pensam em seca, principalmente a partir da segunda metade do século XIX em diante, quando cria-se a teoria da geografia determinista, quando a gente vai ver obras literárias, músicas falando sobre essa característica do Nordeste. Porém, o Nordeste não é só isso. E eu trouxe aqui uma imagem também para exemplificar isso. Existe o lado seco? Existe. Isso é inegável. Mas também os 9 estados que compõem a região Nordeste são banhados pelo mar, pelo Oceano Atlântico. Ou seja, é uma das regiões, ou se não, a maior região, a região do Brasil que há mais acesso ao mar. E são justamente uma temperatura extremamente boa, inclusive para o banho, viu, pessoal? Outra coisa, quando a gente fala de Nordeste, a gente não pode falar somente da seca também, pelo seguinte: além das praias do Nordeste, que geralmente todo o litoral é banhado por Mata Atlântica, também em seu interior, por exemplo, lá, mais especificamente no estado do Maranhão, a gente vai perceber que metade do estado maranhense ele é composto por floresta amazônica. Vejam aí no mapa aí que toda essa parte delineada de amarelo é de floresta amazônica. E metade do estado do Maranhão possui floresta amazônica. E o Maranhão é região Nordeste. Outra coisa, o Vale do São Francisco, além de produzir uvas, produz frutas que são exportadas para o mundo todo. Bahia, Pernambuco, Alagoas se beneficiam da produção de frutas e de vinhos provenientes das águas do São Francisco. Temos um dos maiores reservatórios de água subterrânea do mundo. Ou seja, quando falarmos de Nordeste seco, devemos levar em consideração que o Nordeste tem partes secas, mas também é uma grande diversidade de elementos além da sequidão, além dessa construção escrita e musical que passou a ser construída em meados do século XX e também em meados do século XIX. Portanto, agradeço a atenção de vocês e desejo a todos bons estudos. Qualquer dúvida sobre esse conteúdo, se quiserem discutir, debater, podem entrar em contato comigo. Estou disponível no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, as turmas do Classroom,
do estado de Pernambuco, no momento, também podem entrar em contato comigo, porque em qualquer uma dessas plataformas estarei disponível a estar debatendo os assuntos. Inclusive nos comentários aqui do próprio vídeo, viu, pessoal? Vocês podem postar suas dúvidas, suas indagações, que a gente também estará lendo o que estará sendo comentado para poder dar as devidas orientações. Então é isso, pessoal. Agradeço a atenção de todos e desejo a todos bons estudos.